Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a esse primeiro encontro sobre as obras da UFPR. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Casa de Pensão, Clara dos Anjos. Então, nós dividimos, eu e a professora Raquel, eu vou falar um pouquinho sobre Casa de Pensão, e depois ela vai falar, e junto com a contribuição da professora Rosana também, sobre a Clara dos Anjos. E nós selecionamos algumas questões, porque nós queríamos mesmo, além de falar um pouquinho sobre a obra, contextualizar, né, essa obra dentro do período histórico em que ela foi produzida, trazer algumas das suas características, mas principalmente mostrar como essas obras estão sendo trabalhadas, em especial na UFPR. Então, a gente buscou questões primeiro da UFPR, e quando nós não encontramos 3 questões da prova do ano passado, que já cobrou essas leituras, nós pegamos outras questões de outros vestibulares para também podermos analisar como eles vêm trabalhando a análise dessas obras nas suas provas, tá? Bem, sobre Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, detalhes assim em relação ao enredo, nós não vamos nos aprofundar aqui, porque a proposta do vestibular é de leitura das obras, né? Então, mesmo que alguém hoje ainda não tenha lido, e como ainda vai sair este edital, e provavelmente a prova será lá para fevereiro ou março, todos terão tempo ainda de fazer esta leitura, né? Porque a gente sempre orienta que se faça a leitura, que é o ideal quando se vai fazer a prova, né, de um vestibular. Então, sobre Casa de Pensão, né, Aloysio Azevedo. Então, a gente tem que se situar em relação ao tempo, né? Foi publicado o livro em 1884. Então, a gente se situa aqui no tempo do ano de publicação de Casa de Pensão. Se a gente pensar 1884, nós estamos no período do realismo-naturalismo. Então, nós tivemos, em 1881, o início do realismo na nossa literatura, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em 1881, o mesmo Aloysio Azevedo, de que estamos falando aqui de Casa de Pensão, publica O Mulato, que é a obra que inaugura o naturalismo na nossa literatura. Por isso que a gente sempre estuda realismo e naturalismo, porque são 2 movimentos assim que se aproximam em relação à temática, a como eles enxergavam, né, a literatura, a obra. E aí o Casa de Pensão começa a ser publicado como folhetim, que era uma forma de divulgação das histórias muito popular naquela época, né? Que era assim, a cada dia saía um capítulo do livro no jornal, né? E as pessoas corriam, ficavam curiosas, como hoje as pessoas aguardam, né, os episódios novos das séries ou os capítulos das novelas, assim era naquela época com o folhetim. Então, Casa de Pensão fez muito sucesso na época. E aqui se deveu o sucesso de Casa de Pensão, porque o Aloysio Azevedo, ele se inspirou num fato que tinha acontecido em 1876, na cidade do Rio de Janeiro, e que tinha repercutido até, que foi um crime que envolveu 2 estudantes de medicina e uma jovem. Então, era uma senhora, dona de uma pensão, que tinha um filho e uma filha. E este rapaz, que era do Paraná, se não me engano, foi para o Rio de Janeiro estudar medicina e se hospedou nesta pensão. E ele se envolveu com a jovem, abusou dela, né, a assediou e depois abusou dessa jovem, e o irmão revoltado, né, porque o rapaz não quis assumir o relacionamento, naquela época significava casar, né, então como ele não quis, ele fugiu, o irmão revoltado com isso e querendo assim limpar a honra da irmã, vai e mata o colega, né, que era o João Capistrano, por isso que ficou conhecido como a questão Capistrano, que era o sobrenome do rapaz que foi morto. E daí ele foi... Por quê? Tem tudo a ver com a história, né? Que depois o Aloysio de Azevedo vai escrever sobre essa casa de pensão, tá? Então, do que fala essa história resumidamente?
é justamente um caso bem semelhante, né? O Amâncio é um jovem maranhense, provinciano, como naquela época se chamava, das pessoas que não viviam na corte, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, ele vem do Maranhão para o Rio de Janeiro estudar aos 20 anos, né? Então, ele era de uma família muito rica e era comum naquela época que os jovens fossem para a capital para estudar. E ele vem, assim, em busca do título. O romance já deixa isso muito claro, né? Ele não queria ser médico, ele não tinha vocação alguma para a medicina, mas ele queria um título, porque ele nem precisaria exercer a profissão, porque dinheiro ele já tinha, o pai muito rico, a avó muito rica, ele viveria confortavelmente, mas ele queria o título, que para eles isso tinha valor, né? Ah, seria doutor Amâncio, né? Então ele vem para o Rio e vai para a casa do Campos, que era um amigo da família, um cearense que tinha amizade pelo pai do Amâncio, o recebe muito bem, numa casa impecável, e aí a gente já começa a perceber alguns traços do naturalismo, que era uma escola literária que queria fazer um retrato da realidade social sem aquela idealização romântica. Então, se a gente pensar assim numa ordem cronológica, o realismo e o naturalismo se seguiram ao romantismo. E não apenas se seguiram ao romantismo, mas eles se opuseram ao romantismo, né? Então, o que a gente percebe em Casa de Pensão, com muita força, é essa oposição ao romantismo. Então, o Amâncio, quando se fala da juventude dele, o Amâncio lia romances românticos franceses, e isso o Aloysio de Azevedo deixa muito claro, tá? Ele não lia romances românticos brasileiros, ele lia romance romântico francês. E ele sonhava vir para a corte e viver aquilo que ele lia nos romances. Então, o que nós vamos ver do desenrolar da vida do Amâncio, o desastre que resultou, agora vem spoiler, gente, quem não quiser tampa o ouvido, muta aí, não me escuta, mas se a gente vai analisar a obra e analisar questões da obra, vai vir um spoiler atrás do outro, tá bem? Infelizmente, não tá como a gente esperar todos lerem para poder falar aqui. Então, o que acontece? Qual vai ser? O Amâncio vai ter um final trágico, que será a sua morte, no final do romance, né, lá na última página. A gente se choca, né? Quem como eu lê a última página antes de terminar o livro, eu tive um choque com esse aqui, quando eu li que já falava da morte dele, eu falava, ai meu Deus do céu, tive que me recuperar e voltar à leitura. Então o Amâncio chega, é recebido pelo Campos, amigo da família. O Amâncio já é alguém assim que, tendo feito aquelas leituras dos romances românticos, vem para o Rio viver uma vida de liberdade, assim, de curtir a vida doidado, sabe? Ah, eu não vou ter mais meu pai pegando no meu pé, porque o pai dele era um chato de um autoritário, né? Então ele pensou, agora eu tenho a minha liberdade. Veio com dinheiro no bolso, pensa, a mãe mandando dinheiro sempre que pedia. Então ele chegou no Rio de Janeiro e falou assim, agora aqui está a minha felicidade, vou curtir tudo e todas, tá? Porque ele veio bem com essa intenção, vou pegar todas, vou viver a minha vida aqui. E o que acontece? Já começa a espichar os olhos para a mulher do Campos. E o Campos diz, não vai ficar no hotel, vai ficar aqui. Mas só que quando ele está no Campos, na casa do Campos, que é descrita assim como uma casa impecável de limpa, imaculada, né? Muito essa questão que a gente vai perceber aí, né? De que lá tudo era ordenado. E esse Campos, aos 36 anos, já era um homem rico, próspero. Então, vejam a ideia que o naturalismo traz do ambiente como interferindo na conduta do personagem. O Campos é um homem de sucesso, bem-sucedido ali nos negócios, e o ambiente em que ele vive reflete isso, tá? Tem relação. Só que o Amâncio não quer estar ali, porque ele teria ficado em casa se fosse para ele ficar morando com um casal que fica controlando, porque o Campos, você já se matriculou no curso de medicina, você já está 2 semanas atrasados, Amâncio. O Amâncio só distribuindo carta, que ele veio do Maranhão com umas 500 cartas lá do povo para distribuir no Rio de Janeiro.
E o Campos pegando no pé dele, já vou cuidar da sua matrícula no curso de medicina. E ele não queria ver livro na frente, ele queria se matricular só para depois poder ter o diploma, ele não queria estudar de fato. Aí ele disse assim, não vou ficar aqui com esse chato pegando no meu pé. Aí ele vai, um dia andando, olha só, gente, tão legal isso nos romances, o Campos mora na rua direita. Olha só, o que é direita? Né? É o certinho, o Campos é o que anda no caminho retinho, né? Mora na rua direita. Aí sai o Amâncio um dia para passear e se encontra com um amigo do Maranhão, que já estava no Rio estudando medicina há 3 anos, no beco do cotovelo. Então, veja, ele sai da rua direita e vai para um beco. O que é o beco? Pode ver, bem, que no Batman, onde que os pais dele foram lá mortos? Num beco, né? Não foi numa avenida, não foi numa rua iluminada, numa rua arborizada, foi num beco. Então, vejam, olha o lugar também onde ele encontra o cara, né? E a partir daí, pronto, vai botar tudo a perder. Aí ele vai sair com este amigo, vai ser apresentado a outro personagem muito importante, que é o coqueiro, né, que já vai perceber ali uma oportunidade de explorar aquele jovem, né? O coqueiro tem uma pensão junto com a Madame Brizard, que é a sua esposa, uma mulher muito mais velha do que ele, e moram ali naquela pensão, né? Ele, essa esposa, que tem uma filha chamada Nini, que é uma moça que tem assim alguns ataques, tem problemas, né, assim, mentais, eles a descrevem como histérica, né, no romance, e essa Nini, e tem também a Madame Brizard, tem um filho também de 12 anos. E daí ele vai para lá, né, conhece, só uma observação importante aqui, depois eu vou pular e acelerar, mas é que esse começo, para vocês perceberem o naturalismo nos lugares, tá? O quanto o lugar interfere, o ambiente, né, vai interferir na narrativa. Nesse dia em que ele encontra o Paiva, que é esse amigo do Maranhão, eles vão para um hotel, bebem todas, o Amâncio bancando tudo, pagando tudo para todo mundo, o coqueiro presente, sem tomar uma gota de álcool, só observando, só vendo que proveito ele poderia tirar da situação ao conhecer aquele jovem rico. E eles saem dali, o coqueiro vai para sua pensão com a sua esposa, e era muito tarde, o Paiva diz assim, não, você dorme na nossa república de estudantes, e o Amâncio chega morto de bêbado, vomita no chão, dorme naquele ambiente. Quando ele acorda, que é de dia e tá claro, ele está num lugar, gente, parece assim, ó, um lugar super sujo, é descrito. Muito, muito sujo, né? Então, aqui, louça cheia de gordura para ser lavada dentro de uma bacia enferrujada. O vômito dele no chão secou, tá ali. O lençol que o colega tá embrulhado é cheio de mancha. E aí, quando o autor coloca o Amâncio nesse ambiente, é como ele dissesse, pronto, seu primeiro passo para o seu destino, a sua perdição foi essa, meu filho. Você tinha a chance de ficar lá na rua direita, na casa limpinha do campus. Não, você quis se meter no beco com esse povo aí, nessa sujeira, então agora você se prepara. E daí ele não quer aquilo também para ele. Fala, Deus me livre, ficar morando nessa sujeira, se assemelha a uma prisão, porque tem só uma janelinha, o quarto, por onde vem uma fresta de luz. Ele falou, não quero viver disso aqui não, até porque ele tinha dinheiro para bancar coisa melhor. E daí ele vai, e o coqueiro viu a oportunidade, tem uma irmã chamada Amélia, e daí vai e convida o Amâncio, e essa família começa a se acercar dele, o leva para morar lá na pensão, e aí nós vamos conhecer os moradores. A pensão aparentemente é de família, só que logo que na primeira noite que o Amâncio vai jantar lá, já tem barraco, né? E aí a gente já vê, não é tão de família assim a casa de pensão, né? Vive tendo barraco, né? Aí, mas é um meio termo para ele. Ele percebe que ali ele terá a liberdade que ele quer, que ele vai poder sair, não tem o campus na cabeça dele toda hora,
E também ele não está naquele outro extremo, que seria a sujeira lá daquela república onde ele tinha passado a noite. Bem, então o Amâncio vai e começa já a se deixar seduzir pela Amélia, porque o jogo foi esse mesmo. Quando ele chegou, a Madame Brizard já chamou a Amélia de canto e diz assim, ó, ataca, porque esse tem dinheiro, é um partidão, ele é filho único, o pai, ó, quando o pai morrer, vem tudo para ele, a herança da avó também vem toda para ele, então nós vamos ter que, você vai ter que dar um jeito, e eu já vou te passar a receita, Amélia. Você se faça de difícil, tá? Porque vai, se ele quiser alguma coisa, você cede um pouquinho mais, recua, é assim que você vai conquistar. Então a gente percebe, assim, a gente já vai percebendo na construção do texto essas características, né? E olha só, outra marca do naturalismo é acreditar que as pessoas se moviam pelos instintos. Depois de Casa de Pensão, o Aloysio Azevedo vai escrever o Cortiço, né? Que quem já leu o Cortiço ou vai ler o Cortiço, ele é mais forte em termos da presença do naturalismo do que Casa de Pensão. Então essa questão assim da sexualidade é muito mais forte no Cortiço, muito mais. Casa de Pensão é mais leve nesse sentido, mas ainda choca um pouco, tá? Porque sempre essa lascívia, né? O que é? A gente vai procurar no dicionário, lascívia é uma propensão para a luxúria, a sensualidade exagerada. O Amâncio, o tempo inteiro, ele é movido por isso, por essa sensualidade, essa sexualidade aflorada. Ele não pode ver uma mulher que ele já está, assim, rabichando daquela mulher, né? E aí, a Amélia, ela é descrita, um trechinho da descrição dela, para vocês perceberem, olha. Beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de morder. Então, tem muitas referências a isso, né? Essa coisa da sensualidade e também muito da comparação do ser humano com o animal. A gente vai perceber isso em várias partes. Tem um momento em que também a maneira como ela se move se assemelha à de uma cobra, tá? Então, a gente vai vendo isso muito presente nos romances naturalistas. E aqui também, tá? Bom, o que vai acontecer? O Amâncio vai se envolver com a Amélia, né? E isso vai começar a significar, assim, a sua decadência, né? A sua decadência. Quando ele entra na pensão, ele se envolve com essas pessoas e assim, por ter esse comportamento, né? Ele vai se deixar envolver e também vai envolver a Amélia nesse jogo de sedução, eles vão ficar juntos, e ele, nesse entremeio, ele pega catapora, naquela época chamava bexigas, e não tinha vacina, nessa época ainda não havia, a gente está lá em 1884, no comecinho lá, 1900 e poucos, 4, eu sei que vai ter a revolta da vacina, né? Que aí foi quando surgiu a vacina e as pessoas não queriam se vacinar porque achavam que ia ser pior a vacina, qualquer semelhança com 2020 não é mera coincidência, tá? Tá lá no Casa de Pensão isso. Só que a gente está antes da revolta da vacina. E o Amâncio fica doente na pensão e era contagioso. E as pessoas começam a dizer assim, vamos sair daqui, senão vamos pegar. E aí os hóspedes começam a sair da pensão. E a ambição do coqueiro e da Madame Brissard é tão grande que eles dizem assim, deixem que eles vão embora, vamos ficar com ele aqui, porque ele é o nosso tesouro, nosso dinheiro, deixa os hóspedes irem embora, e aí começa a decadência da pensão. E eles começam a explorar, né, o Amâncio, assim, nessa troca. Aí a Amélia quer algo, faz aquele jogo, se você... vamos sair dessa casa, compra uma casa nova para nós. Aí o Amâncio vê que está gastando demais, fica, não sei o que, ela diz, então vou fazer greve de sexo. Aí o Amâncio vai dar a casa. Agora temos que ter mobília nova na casa. Lá vai o Amâncio, põe mobília nova na casa. E assim, ele e a Amélia começam a viver como um casal.
né? Como um casal. Só que a pensão já era, eles estão falidos, eles não têm mais nada, e antes a pensão era super conceituada quando o Amâncio chega, eles não têm mais a pensão, eles não têm mais nada, a casa onde era a pensão fica lá abandonada, e daí, o que é que vai acontecer, né? O Amâncio diz assim, chega, ele dá um basta, né? Fala assim, não dá mais, tá? Então, ele fica com ela ali como um amante, mas ele fala, não, quando ele é colocado na parede, diz, tem que casar, ele diz, não, eu não vou me casar com ela. E aí, o coqueiro fica revoltado e diz, então tá bem, fica sabendo, o Amâncio sai de lá, fica sabendo que o Amâncio comprou passagem para ir para o Maranhão, porque o pai faleceu, a mãe manda uma carta, o nosso advogado aqui está nos roubando, você tem que vir, eu não estou bem, seu pai falecido, eu estou aqui sozinha, ele compra passagem. Quando o coqueiro fica sabendo, o coqueiro vai lá na polícia e diz assim, denuncia ele, ele abusou da minha irmã. Ele está pronto para viajar para o Maranhão, a polícia chega e leva o Amâncio preso. E ele vai ser julgado. Né? Aí começa o grande auê na cidade. Né? Ele vai alegar, então vai a julgamento, e ele é absolvido do crime de ter abusado da Amélia. Ele saiu, cada lado vai comprar testemunhas, pagar as pessoas para darem uma versão mentirosa. Só que o Amâncio, ele é absolvido e assim, vão inúmeras pessoas assistir ao julgamento, o povo vai para a rua, assim, festejar a absolvição dele. Então veja, olha o contexto em que estávamos, né? Olha a situação da mulher nesse contexto também, que a gente pode analisar tudo isso, né? E ele é absolvido. E não só absolvido, os estudantes todos a favor dele. E ele sai da cadeia assim nos ombros das pessoas, sendo ovacionado. E daí, o coqueiro volta para casa assim, e as pessoas começam a debochar dele, o pessoal passa na rua, começa a tirar pedra na casa dele, diz assim, essa casa nem é sua, foi o Amâncio que comprou essa casa onde você está morando, né, e começa a ofendê-lo, ele fica revoltado, primeiro ele pensa em se matar, mas ele não tem coragem de fazer isso, ele pega o revólver, o Amâncio está no Hotel Paris. Olha a ironia, porque o Amâncio queria viver aquele sonho que ele lia nos romances franceses e que ele via acontecer em Paris, então ele queria viver aquilo na corte no Rio de Janeiro. Deu tudo errado, né? Então aí o que os naturalistas diziam com isso? Vai ler romance romântico para você ver aí, o que vai dar. Fica se iludindo, que a vida é uma maravilha, é tudo cor-de-rosa, olha o que dá. Tá? No fundo, os realistas faziam isso também, Machado de Assis faz isso também, num trechinho de um romance dele, e o Aloysio Azevedo também faz isso, né? E diz assim, olha o que vai dar se você ficar querendo ter essa vida lá do romance romântico. Ele vai, chega no Hotel Paris, o cara que está na recepção diz assim, ele não está no quarto, ele está no quarto da Janete lá, que é uma prostituta francesa. E daí ele entra nesse quarto, tudo uma bagunça, gente, porque a partir daí é só a decadência. E todos os lugares vão mostrar isso, todos os ambientes. É tudo muito sujo, tudo muito bagunçado. Ele está num quarto todo desarrumado, é copo quebrado para o chão, é garrafa de bebida espalhada. Por quê? Porque ele saiu da prisão, fizeram aquela festança, né? Ele foi liberado, ele não foi acusado, fizeram aquela festa. Aí ele chega e pronto, o coqueiro dá vários tiros nele, ele não morre de imediato, né? O coqueiro sai do quarto, ele ainda dá um último suspiro e fala e chama pela mãe, né? Que a mãe foi quem sempre o protegeu. E aí ele morre, né? Clamando pela mãe. O coqueiro vai ser preso, mas depois também vai ser julgado e vai ser liberado. E quando o coqueiro vai preso, gente, as pessoas começam a apoiá-lo, a dizer assim, não, realmente, ele tinha que ter feito isso mesmo para limpar a honra da irmã. Então, antes ele estava sendo crucificado.
e o Amâncio era o anjo. Ele mata o Amâncio, vai preso, as pessoas começam, não, ele estava certo, ele tinha que ter atirado mesmo no cara, e aí ele é livre. E nisso, a mãe do Amâncio veio para cá, porque quando ele é preso, o Campos manda uma carta, e para vir do Maranhão de navio para o Rio levou tempo. Quando ela chega, naquela época era comum, quando tinha um caso, assim, uma pessoa ganhava esse status, como o Amâncio ganhou, depois saiu da prisão, as pessoas punham o chapéu Amâncio Vasconcelos. Ela passa numa loja, vê chapéu Amâncio Vasconcelos. E o cara que está acompanhando ela disse assim, gente, esse é o nome do meu filho. E aí o cara diz, quando uma pessoa ganha repercussão aqui, eles começam com isso. Na outra loja, gravatas Amâncio, bengala Amâncio. Ela começou aqui, que é isso? Ela disse, é um rapaz ali, olha naquela folha ali que está pregada de um jornal. É ele ali, olha. E quando ela olha, ela vê a ilustração, né, o desenho, que acho que naquela época não tinha fotografia, o desenho dele, sem camisa, baleado na cama lá, do lugar para onde eles levavam as pessoas que morrem lá, né, esqueci o nome agora, e daí ela vê ali a notícia, ela tem por meio de um jornal pregado numa parede a notícia de que o filho está morto, e termina com isso, ela tendo esse choque, né, ela grita, ela chora, né, mas o romance termina assim, ela lendo, foi morto a bala, Amâncio de Vasconcelos, tal, 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 e a história termina dessa maneira. Então, o que a gente observa, né, agora vamos passar as questões, que aí eu vou falando mais a partir das questões que não toma muito tempo, tá? Bom, aqui já temos uma primeira questão que diz assim, olha, desde esse instante, todo o sentimento de justiça e de honra que Amâncio possuía transformou-se em ódio sistemático pelos seus semelhantes. Ficou fazendo um triste juízo dos homens. Pois, se até seu próprio pai, diretamente ofendido na questão, abraçar a causa do mais forte, isso aqui é um trechinho que é importante. Por quê? Porque isso é um fato da infância que vai determinar uma mudança radical no comportamento do Amâncio. E os naturalistas acreditavam nisso, no determinismo, que o homem era fruto do meio em que ele vivia, e que se o meio era corrompido, o homem seria corrompido também. E o Amâncio, na infância, dos 7 aos 12 anos, ele estudou com um professor que se chamava Pires. E esse professor, ele era um carrasco, ele batia nos alunos, ele humilhava os alunos, ele tratava os alunos como animais. E um dia, o Amâncio, um garoto da sala do Amâncio, xingou a mãe dele, ele foi lá e bateu no menino. Aí o professor chamou os dois e o menino disse assim, eu não fiz nada. E o Amâncio já tinha uma escola, aí o professor fez o quê? Bateu no Amâncio e entregou a palmatória para o menino, disse assim, agora você vai bater nele, pelo que ele te fez. O Amâncio fechou a mão e não abria de jeito nenhum. E o professor pegou e xingou a mãe do Amâncio, o mesmo xingamento que o menino tinha feito. Aí ele perdeu as estribeiras, ele deu na cara do professor e saiu correndo. O professor botou os meninos atrás dele, pegaram, aí ele levou aquela coça do professor. E ele, chegando em casa, quando o pai soube o que aconteceu na escola, o pai bateu nele, ele disse assim, que feiura isso que você fez na escola, e você vai lá e você vai pedir perdão de joelho para o professor e o seu colega. Então ele expôs o menino a isso. E aí, olha só esse trechinho que eu queria ler para vocês do romance, que fala sobre o professor e sobre os pais. Os pais achavam que era professor assim que ia educar os filhos. Olha o que o Aloysio Azevedo escreve, diz assim, os pais ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros do Brasil, olha essa palavra, gente, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, entendiam que aquele animal era o único professor capaz de endireitar os filhos. Olha só, olha como ele aqui mostra, olha, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, quer dizer, olha como ele menciona o período escravagista, estávamos nele ainda, né, quando ele escreve, e como ele mostra o quanto isso também
interferiu no comportamento desses pais em relação aos filhos, que achava que o filho tinha que ser tratado como um animal também para endireitar, né? Senão não ia dar gente, né? Então o Amâncio, ele não se endireitou, pelo contrário, aí que ele degringolou de vez. Só que o Amâncio, como que ele se safou nessa situação? Ele ficou um belo de um falso. E o narrador diz que ele aguentava assistir 1 hora de missa e quem olhava pensava que ele era o maior devoto. Ele se safou, começou a se safar das situações por meio da falsidade. Então, ele, na frente dos pais, ele era um querido, os pais viravam as costas, ele era uma péssima pessoa. E ele começou a desacreditar de tudo e de todo mundo, e achar que ninguém valia a pena mesmo, né? Que não tinha que ter caráter nenhum. Então, essa é a cena. Né? Então ele ficou fazendo um triste juízo dos homens quando o pai faz isso com ele, né? Então aqui fala, olha, a reflexão feita surge após as palmatoadas que Amâncio recebe do professor Pires. Como aqui ó, muitos não leram, né? Então a gente vai ver que essa é falsa. Por quê? Porque não foi depois das palmadas, foi depois do pai tê-lo feito de joelho pedir perdão. Amâncio decepciona-se com sua mãe, pois ela o castiga após ter desrespeitado o professor Pires. Vejam que esse é um tipo de questão que está avaliando bem o enredo, tá? Precisa ter lido nesse caso. Por quê? Porque a mãe não o castiga. A mãe o tempo inteiro passa a mão na cabeça, fala, ai, pobrezinho, acoberta, tudo que ele faz de errado. O menino despreza a figura paterna a partir do momento em que ele abraçar a causa do mais forte. Então, essa é verdadeira, né? Quarta, o fato modifica profundamente o seu caráter e visão de mundo, marcando na obra uma das teses naturalistas. O homem é um produto do meio. Então, nós já comentamos como verdadeira essa. E para Amâncio, a figura paterna não perdeu seu valor, aumentou quando este apoiou o professor, pois o menino sabia que tudo aquilo era para a formação do seu caráter. Errado, acabamos de ver o contrário, né? Então, pode passar, na próxima nós vamos ter o gabarito aqui, então é a última alternativa que é a correta, tá? Seria essa daqui. Então, este é um exemplo de uma questão que exige de nós uma boa lembrança dos acontecimentos do romance. Vamos ver mais uma, tá? O romance Casa de Pensão de Aloysio Azevedo é tradicionalmente considerado como pertencente à estética naturalista. A esse respeito é correto afirmar. Agora está mais ligado à estética que ele pertence. As personagens são sempre remanescentes do meio rural e encontram-se desajustadas pelos vícios herdados da vida no campo. Pelo que nós vimos até agora do Casa de Pensão, essa estaria certa? O que vocês acham? Ah, tá. Aí a Caterine está falando passar nas setas do teclado, Raquel, porque acho que estava aparecendo alguma coisa que estava tampando ali as coisas. Querem responder aí no chat? O que vocês acham? A gente falou alguma coisa de meio rural, sim ou não? Não, não é essa, exatamente. Naturalismo não tem nada a ver com meio rural. A heroína do romance é concebida como um ser angelical e, ao mesmo tempo, demoníaco, resgatando, no final do século XIX, as convenções do amor cortês. Aqui também nada a ver. Isso de amor cortês é lá do trovadorismo, gente, que é outro contexto, é século XII, aqui a gente já está no XIX, tá? O meio social é preponderante, visto que sua influência é decisiva na conduta e na formação do caráter das personagens. Haja vista a lascívia que domina o protagonista da obra. Se vocês observarem, é tudo que nós falamos até agora, né? Dessa lascívia, essa atração pela essa questão da sensualidade. A família é apresentada como uma entidade sagrada, protegida dos riscos iminentes que determinados comportamentos desviantes podem provocar. Não, a família não é colocada assim, pelo contrário, né? É algo bem desestruturado. Então, passando aí, nós já vamos ver que esta é a alternativa correta. Bem, agora nós vamos passar a análise de Clara dos Anjos e, ao final,
há uma questão da UFPR em que as duas obras são trabalhadas juntas. Então, eu vou falar só de duas, pois a Raquel vai comentar as duas questões, e na última a gente analisa juntas, porque é uma questão que trabalha as duas obras na mesma. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Casa de Pensão? Eu sei que foi igual uma metralhadora, viu? Mas me perdoem, porque assim, a gente não tem a tarde toda, infelizmente, para trabalharmos, e nós queremos, então, mesmo, é passar para vocês essa ideia de que relação tem o romance dentro do seu período em que ele é trabalhado, do que ele fala, e depois, ao final, se vocês também quiserem fazer perguntas, ou quando lerem, a qualquer momento, vocês sabem que vocês podem trazer perguntas para nós e a gente retoma e fala com vocês sobre o tema. Pode seguir aí, Raquel, você agora da Clara dos Anjos. Na verdade, não a professora Rosana, né, ela já trabalhou conosco com essa obra, né, Clara dos Anjos. Então, se ela pudesse, assim, dar a contribuição dela com respeito à história, né, o que ela acha mais importante, aí seria bacana. Você pode, Rô? Posso, Raquel. Eu vou fazer, então, duas observações que têm a ver um pouco mais com sociologia, e aí depois te passo a bola. Beleza. E a primeira, pessoal, eu queria lembrar né, de um trechinho do romance, na versão que eu li, que é um texto de domínio público, que está na internet, ele está na página 11, né, um PDF. E aí, então, abre aspas, né, Cassie, né, o Cassie Jones, o tipo mais completo de vagabundo doméstico que se pode imaginar. É um tipo bem brasileiro. Bom, aqui dá um nó na garganta, né? E eu queria chamar a atenção para isso, né? O Lima Barreto, né? Assim, tem uns momentos no romance que dá para a gente perceber um certo ressentimento, né? E aqui ele transborda, né? Esse ressentimento quando ele vai falar do Cassie Jones, tá? Então aqui, se a gente pensar na visão de brasileiro, né? Ou o brasileiro como malandro, haveria uma natureza brasileira. Nesse romance do Lima Barreto, sim, né? Há uma natureza e, evidentemente, ela é da pior espécie, né? Porque ele está descrevendo ali, digamos aí, esse vilão da história que é o Cassie Jones. E no romance do Lima Barreto, né, ele foi publicado pela primeira vez como contos em 1920, e esse ideal que a Ana falou, né, a ideia de que o meio determina, e mais, né, de que o Brasil, como ele era um laboratório de raças, um laboratório de povos, isso também está muito disseminado no imaginário social, tá? Então, a gente não teria mesmo como fim o desenvolvimento ou a civilização, dado que, né, a mistura que ocorreu aqui e toda a sorte de malandros possíveis só poderia dar origem a um Cassie Jones, tá? Então, nesse sentido, dá para a gente falar num pessimismo, né, sobre a visão dos brasileiros a partir desse romance, né? Mais tarde, depois ele virou romance e tal. E é importante lembrar também, aqui, né, que a gente está falando, né, de 1920, né, e a própria Clara dos Anjos, né, alguém pode falar assim, nossa, mas ela passou por vários momentos, né, de racismo, né, de situações que ela poderia ter se rebelado, né, mas ela não se rebela, né, e não se rebela por quê, né, a gente tem que ter uma compreensão que ela cresceu alheia a essas questões, né, primeiro porque a própria sociedade escravista, embora tivesse acontecido a abolição, né, essa mentalidade ela ainda não tinha se dissolvido de todo. E a Clara, ela cresceu alheia ao racismo, né, era filha única, ela conseguiu estudar, né, os pais, eles tinham uma relativa segurança, né, embora a gente não está falando de
classes médias altas, mas o romance, ele gira em torno do subúrbio e da pequena burguesia. Né? Então, vários personagens ali não têm grandes dificuldades, né? E a Clara, ela é a expressão disso, né? De uma certa ingenuidade, né? De alguém que não estava distante de muitos, que não enfrentava, né, esses percalços. Então, era isso que eu acho importante mencionar, por enquanto, que eu acho importante do romance, né, e desse ponto de vista mais sociológico, assim, né, e aí passo para a Raquel. Ótimo começar com a fala da Rô, com respeito ao romance, porque a gente vê que tudo que a Rosana levantou tem a ver com o pré-modernismo, que é justamente quando há uma ruptura, né? Porque, assim, toda vez, tudo que é pré ou que é vanguarda, realmente quebra o que está em ação. Então, antes, a gente tem o parnasianismo, tem o simbolismo, que são essas escolas que traz, no caso da literatura, uma rigidez, né? Os sonetos, os versos perfeitos, né? Tudo ali muito dentro de certos, vamos dizer, paradigmas, né? Que o escritor tinha que escrever. E quando começa o pré-modernismo, começa, né, a acabar com criticar, né, essas formas de escrever. E o que vem no pré-modernismo? Justamente o que acontece, a linguagem é muito mais coloquial, né, as coisas ficam muito mais perto do que se vive no dia a dia das pessoas. Então, com isso, a própria literatura passa a ter, né? Então, acaba, ruptura mesmo da própria academia, né? A ruptura do passado, essa linguagem, né? Também a realidade social, então, isso que a Rô falou, né? É o que realmente caracteriza esse período, porque a gente sabe que acaba, o pré-modernismo vai até 22, que é quando se rompe completamente com tudo que vinha sendo construído com a Semana de Arte Moderna, ainda que tenha algumas questões relacionadas a isso, mas é um grande marco, né, que tudo muda dentro da literatura. Mas Clara dos Anjos é como que uma luz dentro desse pré-modernismo, mostrando, apontando para essa grande mudança. Porque daí vem essa estratificação dentro do romance, né? Quem está no subúrbio, quem está fora do subúrbio, a própria Clara, que é essa Alice, né, só que não no paraíso, uma Alice iludida, né, porque ela pensa que é alguém, ela não se enxerga como negra, mulher negra que era, e achava, né, e viveu nesse sonho, né, não, porque pela própria proteção que ela viveu, né, com o pai que batalhou, a mãe que cuidou dela, com o maior carinho, tinha a madrinha, aquela coisa toda, e tem toda a descrição de onde vivem essas pessoas. Tem aquele escritor, que eu esqueci o nome dele agora, que é um nome bem complicado, que ele queria ser escritor, mas ele, né, era medíocre, mas estava ali, né, também conseguia fazer seus escritos, declamava poemas, e o maldito do Cass Jones, que até pelo seu nome, né, a gente já fica irritado, né, Cass Jones, que já mostra, né, essa, como se diz, estar submetido, né, ao estrangeiro, e a própria mãe também, né, que vinha, que era neta, não sei de quem, da alta sociedade, né, e o pai, que era um pai severo, mas que, ao mesmo tempo, ausente, porque a mãe que, né, protegia aquela coisinha fofa do Cass Jones, que era um libertino, em todos os aspectos, né, morais, ele não tinha intenção, se assemelha muito com o Amâncio, né, não queria saber de estudar, era um ignorante, né, total, e realmente só interessado em deflorar as moças. E a Clara foi essa, vamos dizer, essa vítima dele, né, que ele foi, o próprio pai, né, de uma maneira induzida, vamos dizer assim, trouxe
como se diz, o lobo para dentro de casa, e a partir dali a coisa desgringolou, e como bem disse a Ana, quem ainda não leu, tem tempo de ler, né, até a avaliação do vestibular, então, né, o espírito, né, da história é esse, e a gente observa, e um detalhe que eu queria destacar também, é relacionado à questão de como se descreve a obra, né, os lugares, as ruas, as casas, então trazendo de fato essa realidade, que é algo também que marca essa ruptura né, que está ali, né, entre o parnasianismo e o modernismo, então de maneira muito, muito contundente. E o Lima Barreto é o Lima Barreto, né, gente? Quem participou sexta-feira no encontro do Falas, pode sentir, né, na crônica dele, Pecado, o como que ele trabalha com a linguagem, com a palavra, para trazer ele traz, né, para a literatura todos os, como vou dizer, todas as feridas da sociedade, né, e de uma maneira muito, né, muito clara, que basta clara no sentido de muito explícita, né, a gente tem que cuidar das palavras também, né, é muito explícita, em que quando a gente vê essa construção, a gente percebe o final de Clara dos Anjos, né, já nos dá, né, quando ela percebe quem de fato ela é. Então, vamos para as questões, para que a gente possa pensar um pouquinho, né, e como a gente vai analisar, como que essas questões podem aparecer, né? Então, por exemplo, no romance Clara dos Anjos, Lima Barreto, o narrador tece considerações generalizantes a respeito da sociedade de sua época, ao mesmo tempo em que narra a vida da protagonista, de sua família e a malandragem de Cassie Jones. A respeito de aspectos da construção de Clara, ou de fatos de que ela participa, assinale a alternativa correta. Uma coisa que a gente queria, assim, destacar é o seguinte: quando a gente vai fazer uma prova, a gente não pode esquecer que o enunciado é tudo, né? Não tem como evitar isso. O enunciado, é ali que você vai encaminhar o seu conhecimento para poder descobrir a resposta adequada, a resposta certa, né? Então, aqui falou deixa eu voltar aqui, falou o narrador tece considerações generalizantes. Então, nós vamos ver todas as respostas, e daí vocês podem, né, também comentar, tá? Então, a afirmação é próprio do nosso pequeno povo fazer uma extravagante amálgama de religiões e crenças, de toda sorte, e socorrer-se desta ou daquela, conforme os transes e momentâneas agruras de sua existência, explica a frequência de Clara a igrejas e templos de diferentes religiões. Observem que aqui está tentando, né, uma descrição dos personagens. E é o que fala ali no enunciado, né, quando ele fala de ser considerações generalizantes a respeito do quê? Da sociedade da época, além, né, de narrar a vida dos personagens. Então, observem aí, se alguém leu, pensa se em algum momento a Clara é descrita como sendo uma pessoa que está ligada às religiões. A frase: a gente pobre é difícil de suportar mutuamente por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando especialmente as mulheres, que é o capítulo 7, alude às provocações que Clara desferia contra suas vizinhas. Pensem como era Clara. Observem como que a banca constrói as perguntas, né? Como que ela traz as perguntas, as questões, né? C, a ponderação. Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da morte, para poder responder cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos à nossa existência. Refere-se à cena de morte de Clara.
AD. O comentário. O seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela, mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai, enquanto solteira, e do marido, quando casada. Não imaginava a catástrofe imprevista da vida. Capítulo 8, prenuncia as dificuldades que Clara enfrentou no seu casamento com Cassie. A análise. A educação que recebera de mimos, a vigilância era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos. Mas isto ao vivo, com exemplos, claramente, capítulo 10, denuncia a frágil educação recebida por Clara como responsável pelo seu destino. Então, qual dessas vocês acham? Vocês perceberam como que a banca construiu os excertos que a banca trouxe e ao lado, né, ao que ela coloca como referência? Qual dessas vocês acham que é a resposta adequada para quem leu e para quem não leu? E ouviu a professora Rosana falando, sabe qual é a resposta. A professora Rosana deu a resposta dessa questão. Vamos, meu povo! Põe lá no chat a alternativa que acho que é certa. E? Quem mais? Quem dá mais? Caterine e? Caterine! Caterine! É para chamar o pessoal, Isso aí é covardia, Caterine. Exatamente, é aí, né? Como a gente aprendi agora, Caterine, passar um negócio. Não aprendi nada, peraí. Uai, não tá indo? Foi. Vejam só, a professora Rosana, no comentário que ela fez, ela deu a resposta. Porque ela foi criada, a Clara foi criada num ambiente, né, um pouco mais protegido, ela não era da classe burguesa, mas também não era da classe mais baixa. Ela estava ali nesse entre-meio, mais para baixo, obviamente, mas tinha um pouquinho de alguns privilégios, né, de ter os pais, de ser uma única filha, porque para a época também ser filha única também era uma coisa, né, que não era muito comum. Então, vejam, ali mostrou, né, descreveu quem era Clara. Então, observem as outras questões, né? Por isso que eu digo para vocês, estejam atentos ao enunciado, porque é como se o enunciado nos desse a resposta. Porque quando ele fala aqui, que o narrador, você pensa no narrador do livro, e da história do romance, tece considerações generalizantes a respeito da sociedade, da época, ao mesmo tempo que narra a vida do protagonista, de sua família e as malandragens do Cassie. Então, ele falou tudo o que ia aparecer, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui, a gente pobre é difícil de suportar mutuamente por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando especialmente as mulheres. Alude às provocações que Clara desfere contra suas vizinhas. Por que essa opção é errada? Como que eu posso chegar à conclusão de que é errada essa questão? Porque a Clara, ela não brigava com as vizinhas. Sim, ela lá, né, só abordava, ficava ali, né, ela não era uma pessoa tanto é que foi, né, foi levada no bico, né, pelo Cassie Jones. Não só ela, Caiu na lábia. Mas infelizmente não foi só ela que caiu, né? A gente vê lá aquele monte de moça que que ele enganou, né? Que ficaram grávidas, uma mãe se matou. Então, é só desgraça. Onde o cara passou foi só desgraça, né? Mas, enfim, então, o que a gente queria destacar com vocês é isso, né? Estejam atentos a como que se constrói a questão, né? Porque, no fim das contas, é uma questão mega fácil. Porque quem lê sabe que a Clara dos Anjos não morreu. Morreu por dentro, mas fisicamente ela não morreu, né? Ela não morreu. Ela chegou à morte de quem ela pensava que ela era no final. Porque ela pensava que ela tinha algum significado no mundo.
Mas depois ela chegou à conclusão, lá no final, que ela não era nada. Essa foi uma morte simbólica, né? Mas ela não morreu. E a questão traz que ela morreu. Então, observem que se você faz uma leitura, né, um pouco atenta, você mata, né? Mata as questões de. Né, mas é o que a gente sempre fala, estejam atentos nos enunciados, né? Pode falar, Rô, sem Não, desculpa te interromper, eu também sempre comento com os estudantes, gente, e para o terceiro, né, acho que é bem importante, você também vai eliminando, né, as questões, assim, às vezes rapidinho. Nesse caso, quem leu, né, o livro, e tem que ter lido, né, para poder fazer a questão direitinho, porque se você não leu todas as alternativas, elas apresentam excertos do livro. Então, né, se você não sabe o que aconteceu depois, não fez a leitura, não dá para resolver. E sobre a eliminação, né, a letra A Clara frequentava diferentes religiões. Não, ela não frequenta diferentes religiões, já elimina a letra A. Letra C refere-se à morte de Clara, capítulo 8. Não, a morte dela é lá no final, né? Então, você já exclui ali, por exemplo, letra A, letra C. Né? A da briga com as vizinhas, a mesma coisa, a letra B. Então, no máximo, você fica ali entre D e E. Geralmente, sempre acontece isso, gente. 3 você elimina, você vai ficar entre duas. Tá demorando muito para resolver? Circula ela, vai para a próxima, volta no final. exatamente isso, é perfeito, Rô. Então, a gente vê que não é, assim, uma coisa do outro mundo, é claro que tem que ter um pouco de comprometimento e etc., né, mas quem está aqui é todo mundo comprometido, né. Agora, aqui, essa próxima. Considere o segundo trecho, o seguinte trecho do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto. Observem, tudo traz, né, quando não fala da escola literária, das características e tal, sempre o texto está presente. Por isso que a gente sempre faz questão de ler, por isso que a gente sempre faz questão de trazer alguma parte, né, do que a gente está discutindo, justamente porque daí você tem o contato com o texto literário, num momento como esse, não é aquele, o que é isso, do que se trata, né? Então, olha lá. Por esse intrincado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e suntuárias noutros pontos do Rio de Janeiro. Como eu disse anteriormente, né? Vamos fazer um pequeno exercício aqui. São 3 frases, né? Deixa eu ver se eu não estou equivocada. São 3 frases do romance. Do que se trata essas 3 frases, pessoal? Vamos, gente. Observem aí, do que está falando esse excerto do romance? Das ruas? Das ruas, que mais? De uma classe desvalorizada na sociedade? Isso, de uma classe, né? Descreve uma classe de pessoas. O que foi que o outro? Rafa, a situação passada por eles, que mais? Que ambiente que está falando aí? Da cidade, né? Isso. Então está falando, né, do espaço dentro do texto, não é? Porque dentro de um texto a gente tem espaço, a gente tem né, os personagens que figuram nesse espaço, a gente tem o olhar do narrador. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente observa que o texto literário traz. E, de modo geral, ele fala de um espaço, a não ser quando é um fluxo de consciência e tal, que daí pode ser que não apareça um espaço físico, um local, mas, de modo geral, todo o texto literário tem. E aqui é muito claro que ele está falando de espaço, de lugar, né? Claro que esse lugar está dentro de uma configuração social, né? Tem tudo isso que vocês levantaram, mas é um espaço, porque observem, né? Labirintos de ruas, bibocas, né? É onde a população da cidade, né? Aí o governo não olha, né? Cobra altos impostos, esses suntuários em outros pontos do Rio de Janeiro, olha,
pontuou qual a cidade, né? Então, vocês já fiquem espertos, né? Está falando de local, da cidade, de um espaço específico. Então, vamos ver agora o que eles colocam, né? Para você considerar o que, com base no trecho selecionado, né? Ai, acabei pondo a resposta. E na leitura integral do romance, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O narrador é imparcial ao descrever os cenários do subúrbio e de outros pontos da cidade, demonstrando neutralidade na constatação das diferenças entre as regiões. Qual que é a palavra-chave dessa proposição? Que o narrador é imparcial, né? Esse é o ponto alto aqui dessa proposição. Será que esse narrador é imparcial? Beleza, vamos para o B. O subúrbio é descrito ora de modo realista, ora de modo idealizado, contribuindo para a construção de uma visão, por vezes, romantizada da pobreza. Observem, gente, observem. C. O narrador disseca com rigor quase sociológico os problemas políticos da época, citando fatos e personagens históricos reais que se misturam à narrativa. É isso? D. O romance apresenta o ambiente do subúrbio, aliando a descrição pormenorizada do espaço físico à caracterização dos personagens que o habitam. Será que fala isso de ambiente? E os vários bairros e personagens que estão nos arredores da linha férrea, do trem urbano, são descritos como um conjunto indiferenciado, como se cada bairro não tivesse sua característica própria. E aí, gente? Qual é a correta? Vamos aí, coloquem aí. Rafael D. Quem mais? Agatha D. Me digam por que vocês imaginam que seja a D a correta. Comentem, por favor. Porque a Sônica que ele tá falando do espaço, né? Exatamente. Exatamente. Então, vocês percebem quando a gente diz que o enunciado, ele dá a resposta? Por isso que a gente tem que aprender a ler enunciado. A gente tem que aprender a ler enunciado, porque o enunciado é como uma bússola que aponta para a resposta correta, ele te dá dados, né? A C é pegadinha, porque exatamente, Rô, exatamente, porque vem falar dessa questão, né, desse rigor sociológico, né, do problema político, porque fala ali da questão dos impostos, né? Então, tem que estar atento. É como a Rô falou, a Ana falou, tem que ter lido, né? Então, você ir para uma prova, né, sem essa preparação, né? É porque o enunciado, ele tem algo de sociológico, né? Então, se você não leu todo o livro, aí é a pegadinha, né? Porque você pegou um extrato ali que tem alguma coisa sociológica e vai tomar parte pelo todo, né? E embora, né, o Lima Barreto não deixe de ter o olhar sociológico, não é nessas dimensões que está aí, né? Fatos, história, personagens históricos reais que se misturam à narrativa, né? Não. Exatamente, né? Então, ver como a gente tem que estar atento, né? Atento a essas, né? Que nem a Lu que falava, né? A Luana, como que é? Pega ratão, né? É os pega-ratão que tem nas provas, e toda prova tem, gente, não adianta que tem mesmo, né? Não tem como. Então, beleza, a D é a correta, né? Então, vamos para a questão conjunta. Os personagens, o que tem, Caterine? Os personagens históricos. Não entendi a sua... Ah, sim, Boca do Inferno, sim. Muito boa relação. Uhum, sim, isso também pode ter sido colocado, Caterine, justamente... Ah, não, eu ia fazer um comentário, mas não se aplica, porque Boca do Inferno está na UFSC.
Mas se tivesse na UFPR, poderia ser também uma forma de induzir ao erro, uma vez que Boca do Inferno tem esses personagens históricos, e aqui o caso de Clara dos Anjos não, mas eles não estão na mesma, né? Então aí não foi intencional, provavelmente, em relação ao Boca do Inferno, mas assim como a Rô disse mesmo, né, de induzir ao erro por causa da questão sociológica. Ah, sim, Revolta Armada, tem, né? Sim. Mas não aparece assim como uma coisa. Como que eu diria? É como um pano de, mais como um pano de fundo do que algo que esteja, né? Uhum. É constante, não é algo que está dentro da trama, assim, né? É uma coisa. Não se constitui como personagem. Sim, não tá, dos personagens não estão relacionados diretamente, né? E isso também pode levar alguém desavisado né, a errar, né? Então, agora para a questão conjunta. Como que a gente tinha combinado, Ana, de fazer aqui? Então, a gente vai mostrar, porque, na verdade, essas questões que a Raquel mostrou de Clara dos Anjos são as duas da prova da UFPR do ano passado. Aquelas duas de casa de pensão, eu peguei de outros vestibulares, porque só tinha de casa de pensão essa questão que vocês estão vendo agora, que foi elaborada relacionando os narradores de Casa de Pensão e de Clara dos Anjos. Então, vamos observar o enunciado, né, que a gente está mencionando isso para ter atenção. Olha, ao mesmo tempo em que narram fatos, os narradores de Casa de Pensão e Clara dos Anjos também assumem postura intrusa e opinativa. Na verdade, os dois narradores são narradores oniscientes, tanto em um quanto no outro. O foco narrativo é de terceira pessoa e o narrador é onisciente. Eles interrompem a narração de acontecimentos e inserem seus comentários e opiniões. Se a gente voltar ali na anterior, naquela que falava da Clara, quando ele diz que os pais da Clara deveriam ter dado a ela uma outra educação, isso é o narrador interferindo, comentando e dando opinião naquilo que ele está narrando, tá? Apresentando análises sociológicas ou psicológicas de acontecimentos, ambientes e personagens. Nas alternativas abaixo, foram transcritos trechos dos dois romances. Assinale a alternativa em que se observa tal atitude intrusa e opinativa do narrador no romance de Aloísio Azevedo. Olha, o que vocês estão percebendo? Muito bem, essa é uma questão inteligente, né? Gente, olha, muito boa. Ai, eu fico boba de ver esse povo ter uma cabeça para fazer questão. Olha só, gente, aqui não tem a referência de onde foi tirado. Tá tudo misturado. Clara dos Anjos com Casa de Pensão. Não leu nenhum dos dois. Faz unité, joga a borracha para um lado para o outro, reza e fecha o olho, põe o dedo assim e entrega para Deus. Agora, leu, vai analisando, por quê? Porque você vai identificar de qual é. Então, olha, e além disso, a gente tem que ver que é no de Aloísio Azevedo. Se eu li Clara dos Anjos, eu já descarto os trechos que falam da Clara. Isso facilita a vida de quem lê. Então, vocês têm que perceber que ainda aquela crença de que a gente dá um jeitinho, né, e consegue, infelizmente, se eles põem uma lista de leitura obrigatória, porque eles esperam que leiam, gente, eles querem que leiam, né, não é, vamos botar aqui, mas eles vão ler o resumo e acertam as nossas questões lendo o resumo, né? Não, tem que ler. Então, nós vamos analisar as alternativas. E eu já vou perguntando se é do Casa de Pensão ou não. Depois a gente volta só nos de Casa de Pensão, olha. Por outro lado, as mulatas folgavam em tê-lo perto de si, achavam-no vivo e atilado, provocavam-lhe ditos de graça, mexiam com ele, faziam-lhe perguntas maliciosas, só para ver o que o demônio do menino respondia. E logo que Amâncio dava réplica, piscando os olhos e mostrando a ponta da língua, caíam todas num ataque de riso, a olharem umas para as outras com intenção.
Isso aqui é de casa de pensão, sim ou não? Sim, isso mesmo, é de casa de pensão. Bom, então depois a gente tem que analisar se tem alguma atitude intrusa ou opinativa do narrador aqui, ou se aqui é só apenas fato, tá? Muita vez chorou de ternura, mas sempre às escondidas. Muita vez sentiu o coração saltar para o filho, mas sempre se conteve, receoso de cair no ridículo. E não se lembrava o imprudente de que o amor de pai é bem ao contrário do amor de filho. Não se lembrava de que aquele nasce e subsiste por si, e que este precisa ser criado, que aquele é um princípio, e que este é uma consequência, que um vem de dentro para fora, e que o outro vem de fora para dentro. Isso aqui é do Casa de Pensão? Esse aqui agora já está. O que vocês acham? É de Casa de Pensão? Acho que sim, a Ágata. Mais alguém palpita? Rafael também acha que sim. Tá. É. Vamos para os próximos. O seu ideal na vida não era adquirir uma personalidade, não era ser ela mesmo ao lado do pai ou do futuro marido. Era constituir função do pai enquanto solteira e do marido enquanto casada. Nós já não lemos isso em algum lugar, gente? Não imaginava as catástrofes imprevistas da vida que nos empurram às vezes para onde nunca sonhamos ter de parar. Não via que adquirida uma pequena profissão honesta e digna do seu sexo, auxiliaria seus pais e seu marido quando casada fosse. Vocês estão percebendo que esse trechinho estava naquela outra questão da Clara, de Clara dos Anjos? Olha só, viu? Estava, Tiffany, estava. Então a gente já descarta esta. A casa da família do famoso violeiro não ficava nas ruas fronteiras da Garda Central, mas numa transversal, cuidada, limpa e calçada paralelepípedos. Nos subúrbios há disso. Ao lado de uma rua, quase oculta em seu cerrado matagal, topa-se uma catita, de ar urbano inteiramente. Indaga-se por que tal via pública mereceu tantos cuidados da edilidade, e os historiógrafos locais explicam. É porque nela há anos morou o deputado tal, ou o ministro cicrano, ou o intendente fulano. Onde que a gente ouviu falar de subúrbios? A gente já leu alguma coisa de subúrbios aqui, ó. É em Clara dos Anjos, naquela questão que estava na mesma prova, gente, porque essas questões são todas da prova do ano passado, ano retrasado, essas obras não estavam na lista, tá? Então, olha, uma questão ajudando na outra. Agora a gente está entre A e B, vamos ver a E. O provinciano, muito desvigorizado com a moléstia, sentia perfeitamente que os lúbricos impulsos que dantes lhe inspirava a graciosa rapariga iam-se agora destecendo e dissipando à luz de um novo sentimento de gratidão e respeito. A primitiva Amélia desaparecia aos poucos para dar lugar àquela extremosa criança, aquela irmãzinha venerável que lhe enchia o quarto com o frescor balsâmico de sua virgindade e rociava-lhe o coração com a trêfega mimalice de sua ternura. E este aqui parece ser de qual? Olha, Amélia. Já temos qual romance aqui? O provinciano, né? A moléstia. Quem que ficou doente na narrativa? Casa de Pensão. Então, a gente está entre A, B e E. Agora, vocês têm que analisar dessas três, em qual delas o narrador se intromete, dá a sua opinião. A, B ou E? Em que ele tece comentário. Coloque aí qual vocês acham que é.
Isso, muito bem. Letra B, isto mesmo. Né? Olha como aqui ele está comentando sobre a relação do Amâncio com o pai, porque não vai dar tempo da gente falar de tudo, mas quem ler a obra vai ver que tem um momento em que o pai manda uma carta para o Amâncio, e uma carta cheia de ternura, e aqui não. E aqui o narrador faz esse comentário, né, sobre essa questão do amor de pai, que é contrário do amor de filho. Esse imprudente também, né? E não se lembrava o imprudente, isto mesmo. Isto. Vejam, aí nós temos, né? É interessante. Pode comentar, Raquel, pode falar. Não, só, eu ia comentar aqui do E, porque ali fala do narrador sua opinião. E ali, se a gente observa no E, por exemplo, não é uma opinião, né? É praticamente uma descrição, né? O provinciano, muito desvigorizado, com a moléstia, sentia, tal. O narrador está contando a circunstância, né, do personagem. E não é opinião. Enquanto na B a gente sente, né, que ele fala, né, que ele chorou, mas às escondidas. Aí depois ele fala que ele não se lembrava a questão do imprudente, quer dizer, é uma opinião, né, relacionada ali ao filho, de que era contrário ao amor do filho. Então, a gente, né, com essa atenção, aí é uma outra coisa, né, a gente fala assim, tem que estar atento no enunciado, tem que estar... A gente sabe que é pouco tempo para isso, né, a prova tem um tempo específico para vocês, e não é só literatura, né, no caso, se fosse uma prova só de literatura, tudo bem, mas não é, né. Então, por isso que vocês precisam exercitar esse olhar para o texto literário, né, porque é um exercício. E se a gente olhar aqui, a C tem intromissão do narrador também, só que é no Clara dos Anjos, né, é a mesma. E é bem na neutra, porque aqui não aparece nome de personagem, né? Que quando aparece o nome lá, apareceu Amâncio, não há dúvida. Pelo menos até quem viu o resumo sabe que o Amâncio é de casa de pensão, né? Clara dos Anjos, também, se houvesse referência ao nome, aqui seria mais fácil. Mas a gente percebe isso, que na C tem a interferência do narrador, só que não é no Aloysio, né? Eles querem o narrador no romance do Aloysio Azevedo. E só aqui para a gente, já estamos fechando, né? É uma observação que eu queria fazer sobre o naturalismo, que eu me esqueci. No naturalismo, busca-se acusar para regenerar, isto é, educar os leitores expondo as mazelas da sociedade. Então, o naturalismo tem essa vertente, assim, de querer educar, nesse sentido de regenerar, tá? E o que a gente já não vê, no Lima Barreto a gente não vê isso, ele é crítico, ele põe, assim, o dedo na ferida, ele é muito irônico, mas ele não tem essa ideia, né? Mas os naturalistas tinham, só para deixar essa diferença apontada aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós gostaríamos muito, nesses últimos minutos que nós temos, de que vocês que vieram, que vocês comentassem. A gente tem outros encontros, vamos passar o cronograma aqui para vocês, mas é a partir da avaliação que vocês fizeram do encontro de hoje que a gente vai planejar os próximos, né? O que vocês acham, se atendeu às expectativas, ou se vocês vieram esperando outra coisa, e o que era essa outra coisa. Por favor, a gente é muito importante